Pessoal, vamos lá, nosso resumo dessa sexta-feira. Olha, vocês ainda não têm noção do nível de cinismo dessa mulher, do Alexandre Ramagem. Pode até parecer que eu tô repetindo o vídeo de ontem, mas não, saiu um vídeo dela agora falando sobre a situação. Preciso enfrentar um leão por dia. Além de ter meu salário suspenso por decisão do Supremo, sou obrigada a lidar com profunda tristeza com uma sequência de atos que configuram verdadeira perseguição política por parte do governo de Roraima. Ironicamente, um governo que se apresenta como defensor de valores que deveriam incluir justiça e coerência. Primeiro, a junta médica inviabiliza a perícia através da telemedicina. Em sequência, o Procurador-Geral do Estado suspende meu exercício funcional em regime de teletrabalho. A cada linha que eu li sobre esse assunto, eu fui ficando mais revoltado, mais chocado com a cara de pau da pessoa. Olha só, você que é professor de rede estadual de ensino, você sabe que para conseguir 3 dias de atestado, né, 3 dias de falta do trabalho, você precisa se virar com documentação de laudo, de perícia médica, que é um caos, que é dificílimo conseguir 3 dias de afastamento. Olha a história dessa mulher. Rebeca está longe do trabalho desde o dia 17 de novembro de 2025, quando iniciou um período de férias que terminaria no dia 28 do mesmo mês. No dia 23 de novembro, ela publicou nas redes sociais sobre a fuga da família para os Estados Unidos e afirmou que deixou o Brasil para proteger a família. O período de férias foi prorrogado por mais 3 semanas. Isso aqui já foi uma benesse, tá? Porque essa história de férias, você prorrogar na hora que você quiser, normalmente férias de servidor, principalmente servidor, digamos, chão de fábrica, o sujeito tem que pedir autorização da chefia, é todo um processo. Então, ela avisar que fugiu para os Estados Unidos e eles aceitarem prorrogar as férias por mais 3 semanas, já foi ali um privilégio que ela teve. Mas vamos prosseguir. Depois da prorrogação das férias e do período do recesso forense, que ocorreu dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, porque ainda tem isso, como ela é procuradora, ela entra também no recesso do judiciário, que o judiciário brasileiro fecha do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, fica só o juiz plantonista. Então todo o pessoal, analistas de tribunal, técnicos, promotores, procuradores, juiz, todo mundo de férias, de folga, na verdade, do dia 20 ao dia 6 de janeiro, tá? 20 de dezembro a 6 de janeiro. Bem, depois, então, do recesso forense, ela apresentou lá para a Procuradoria-Geral do Estado de Roraima um atestado que pedia uma licença médica de 60 dias, a contar a partir do dia 22 de dezembro. Olha só, a pessoa grava um vídeo dizendo que fugiu para os Estados Unidos e depois vem com licença médica. É óbvio que pedido de licença médica, essa licença médica está sob altíssimo risco de ser fraudulenta, uma vez que ela apareceu com isso aí no meio de uma fuga, ou seja, para ir na academia todo dia ela tá bem, para fugir para os Estados Unidos ela tá bem, agora, licença médica, aparece com isso aí. Aí o que aconteceu? A Procuradoria-Geral do Estado marcou uma data para que ela fizesse a perícia presencial, para ver se está doente mesmo. Ela faltou. Depois marcaram uma segunda perícia presencial, ela faltou novamente. Aí no vídeo vocês viram a Rebeca falar em perícia telemedicina, alguma coisa nesse sentido. Só que qual que é o problema? Não há legislação estadual em Roraima para o uso dessa telemedicina, dessa teleperícia nos servidores, tá? A perícia em Roraima é presencial, por lei. Então ela tá pedindo uma coisa aí que não existe para os servidores do estado dela, tá? Além disso, toda teleperícia tem ali, não pode ser feita em todos os casos porque exige ali o exame físico, tá? Muitas juntas médicas estaduais argumentam que a avaliação da capacidade laborativa, né, se a pessoa consegue ou não trabalhar, exige o exame físico presencial para evitar simulações. E a própria Procuradoria-Geral do Estado de Roraima alegam formalmente que não possuem atualmente estrutura técnica para realizar perícias por telemedicina. Então é o seguinte, pessoal, vocês vejam que claramente ela tá de picaretagem, cheia de conversa fiada, e vocês vejam como que a eleição desse ano é muito importante. Ela, se o Flávio Bolsonaro vencer, ela vai se sair bem dessa história. Vai ter algum tipo de anistia estadual, eles vão movimentar os pauzinhos ali para, enfim, regularizar essa situação dela e ela não ser demitida. Apesar dessa conduta, uma conduta de delinquente, né? Assim, ela abandonou o cargo para acompanhar um criminoso em fuga. Ela tá com as contas bloqueadas. A argumentação
é que a fuga do criminoso está sendo financiada com o recurso do salário dela, das contas bancárias dela. Então, por isso que houve esse bloqueio. Bem, pessoal, mas seguindo aqui, vamos tratar do nosso segundo assunto do dia, que o massacre em cima do Alexandre de Moraes continua impiedoso, né? Olha, eu só me lembro de algo parecido. Ontem eu mostrei pra vocês, a Andréa Sadi colocou ao vivo lá um cara pra comparar os ministros do STF aos membros do PCC. E o pior, né? O cara, na verdade, falou que os membros do STF são mais perigosos que os membros do PCC. Hoje, no Estadão, a Raquel Landim mandando aço no Flávio Dino, porque o Flávio Dino barrou os penduricalhos dos juízes do Brasil todo, né? Acusando ali de interferência nos poderes. Ao brecar novas leis sobre supersalários, Dino interfere no legislativo. Até, pessoal, a revista Piauí, o Foro de Teresina, entrou nessa cretinice, né? Tá aqui hoje. É um assunto do Foro de Teresina nesta sexta-feira, a investigação sigilosa na qual Alexandre de Moraes será investigador, relator e também juiz. Tudo isso numa causa envolvendo sua família e ele próprio. Mas por que vocês não levantaram isso? Se esse é o problema, por que vocês não levantaram isso no julgamento do golpe? Porque no golpe tinha o plano Copa 2022 que falava em matar o Alexandre de Moraes. E ele julgou o caso, aliás, foi o relator do caso. Então, já que vocês resolveram fazer coro, porque quem fala isso são os bolsonaristas. Por que vocês resolveram fazer coro agora, junto com a militância do Bolsonaro? E aí eu quero deixar uma pergunta provocativa aqui para a revista Piauí e o pessoal do Foro de Teresina. Eu queria entender o seguinte: se os homens. Esquece, já que você tá todo mundo com muito ódio desses ministros do STF que julgaram o golpe e tal. Então, daqui 20 anos, tá? O STF recebe uma ameaça de morte pros 11 ministros, tá? Uma quadrilha, crime organizado, tal, tem lá um plano para matar, mandam uma ameaça pros ministros, tal. Bem, então os 11 ministros do STF estariam impedidos, né, de julgar, porque o caso diz respeito a eles têm interesse na causa e tal. E aí, eu fiquei curioso, quem então julgaria esse caso? Seria a ONU? Seria o Vaticano? Seria os marcianos? Seria, melhor ainda, seria o Conselho da Paz do Trump, né, que ele inventou lá, inclusive foi lançado ontem. Aliás, mais uma provocação aqui. Ontem vocês viram a notícia de que filho de Luiz Fux teve dados fiscais sigilosos acessados de forma ilegal. Então eu quero saber também, nesse caso aí do vazamento dos auditores da Receita Federal, quem que vai poder julgar isso? Porque tá parecendo que todos, praticamente, ou a maioria absoluta dos ministros do STF tiveram seus dados vazados. E aí, vai sobrar quem para julgar esse caso? Além do que, é o seguinte, é uma cretinice falar que o Alexandre de Moraes é o investigador, porque é o seguinte, se não tiver a denúncia da PGR, não tem o processo, não tem condenação. Simples assim. Eles ignoram a participação da PGR em tudo. Inclusive, essa investigação contra os servidores da Receita Federal, quem fez o pedido da operação, da tornozeleira, de tudo, é o Gonê. E, pessoal, o cerco ao Alexandre de Moraes virou uma coisa tão agressiva que você vê as matérias da mídia tradicional, hoje em dia, e hoje eu tava vendo uma análise do Andreasa trazendo o negócio do talha-ferro, tá, desenterrando. Aí é o seguinte, você já não consegue mais diferenciar o que é Roberto Jefferson, o que é Daniel, se é Daniel Silveira fazendo a crítica, se é Carlos Jordi, se é Bia Kicis, ou se é Estadão, ou se é Globo, André Sadi, virou tudo a mesma coisa. Inclusive, eu vi um negócio bizarro, né? Mas acaba acontecendo. O Sakamoto falou um monte de merda, de bobagem sobre o assunto, do inquérito e não sei o quê, e o Eduardo Bolsonaro foi lá e esculachou, e com razão. Nesse caso aqui, com razão. O que é? O cara, agora, depois de 6 anos, 7 anos, sei lá, agora o cara ficou revoltadinho com o inquérito, que prendeu os golpistas e tal, agora o cara ficou revoltadinho contra o inquérito. O Eduardo Bolsonaro cobrou. Falou, que história é essa? Vamos ver quando é no dos outros, como é que é gostosinho. Tem 2 pontos para ser tratados nessa história. Primeiro é a questão, né, de ser feito inclusive em meio ao inquérito das fake news, que está aberto desde tempos imemoriais e que merece ter uma conclusão, um desfecho. Você não pode deixar um inquérito aberto a tempo indeterminado para ficar enfiando coisa. Olha, Sakamoto! Onde é que ocorreu esse encontro com Jesus Cristo, Sakamoto? Um inquérito não pode ficar... Nossa! É que tá aberto aí quase 7 anos, né? Pois é, mas agora, depois de 7 anos, estão descobrindo... Me conta, Sakamoto, o que tá acontecendo que agora você descobriu que o inquérito das fake news está aberto há tanto tempo? Poxa, que bendita zoeirinha, né? Não vou continuar aqui que tá ficando interessante. E aí o Eduardo Bolsonaro continua ali humilhando o Sakamoto com razão. Nesse caso aí, com razão. Tem que humilhar mesmo. E claro, o cinismo do Eduardo Bolsonaro é gigantesco, porque os inquéritos da Lava Jato
A operação começou ali na virada de 2013 para 2014 e em 2020 ainda tinha Lava Jato. Tá? O inquérito estava em funcionamento. Então, eu nunca vi uma palavra no Globo, eu nunca vi uma palavra no Estadão, eu nunca vi uma palavra na Folha de São Paulo reclamando disso. E também nunca vi uma palavra de Eduardo Bolsonaro reclamando da duração desses inquéritos. Então, assim, todos hipócritas. O que eu acho mais grave nem é isso. Eu sou totalmente contra o fechamento desse inquérito. Flávio desaveira um contrato de gaveta para golpe em 2027. E aí? Vocês vão fingir que não aconteceu? Que o Flávio Bolsonaro... Eu mostrei o vídeo aqui ontem de novo, pela 20ª vez. O Flávio Bolsonaro falou abertamente que se vencer a eleição nesse ano, o primeiro ato dele vai ser conceder um indulto, zerando ali os crimes do Bolsonaro. E se o STF declarar esse indulto inconstitucional, que ele vai usar a força contra o STF. Entenda-se, vai usar os comandos militares, vai usar as Forças Armadas para dar um golpe de Estado. Ele falou isso e o pessoal, eu vi o Otávio Guedes lá, com conversinha fiada, reclamando também da questão da duração do inquérito. O inquérito tem que ficar assim até 2027. A quadrilha ainda está em operação. Ele nunca se pronunciou oficialmente sobre isso, mas eu apurei que ele conversou com integrantes da corte, que a disposição dele é levar pelo menos até 2027, não é nem encerrar em 2027, é levar pelo menos até 2027. 2027 o Fachin sai da presidência do STF e ele assume a presidência. Então essa data é importante por isso. Ou seja, em 26, nesse ano eleitoral, uma parte do Supremo acredita que é importante ter esse inquérito aberto. E vamos explicar aqui direitinho por que esse inquérito é tão importante de se discutir esse inquérito. Sim. Auditores fiscais são suspeitos de quebrar o sigilo. Para onde vai essa investigação? Para a primeira instância. Sim. Na primeira instância, vara federal, é um crime federal, vai para... Porque eles não têm foro privilegiado. Não tem foro. Os auditores eles não têm foro privilegiado. Então, por que está no Supremo? Está no Supremo porque em 2019 o Toffoli abriu um inquérito baseado no regimento para apurar ataques a ministros da corte com base em fake news. A primeira curiosidade é o seguinte, vazamento de dados da Receita não são fake news, são true news. Então poderia ter um novo inquérito com um sorteio de relator, porque dado da Receita não é fake news. Mas tudo bem. O ataque aos ministros seria mais importante do que a fake news, o método de ataque, então isso levaria para esse grande inquérito. Então percebam aqui que, de novo, assim como o Sakamoto fez, assim como a revista Piauí fez, essa ondinha de massacrar o STF, eles estão negando a validade do próprio julgamento do Bolsonaro. Porque, mas o inquérito é fake news. Não, o inquérito, durante os anos ali de 2020, 2021, 2022, aconteceram várias coisas. E esse inquérito foi encorpado e acabou virando um inquérito do golpe de Estado, né? Que é o que? É uma tentativa de fechar um dos poderes para implantar uma ditadura no país. Aí quando ele vem agora e diz, não, mas o inquérito deveria apurar só fake news. Né? Quando ele faz essa comparação, ele está usando um argumento bolsonarista, um argumento que foi usado durante muito tempo pelos bolsonaristas, que esse inquérito, ele extrapola, etc. Então assim, é uma virada total de posições que a imprensa... É a coisa mais insana que eu já vi na minha vida. Tá? Essa virada de tudo o que eles defenderam nos últimos anos, eu diria aí, nos últimos 6 anos, eles esqueceram absolutamente de tudo e agora eles partiram com tudo para o golpe do Flávio Bolsonaro 2027, o golpe que já está anunciado, tá? E eles estão embarcados com as 4 patas na canoa do Flávio. Pessoal, agora vamos lá. Eu queria falar algo bem sério aqui com vocês. Janeiro já foi, 2026 está indo bem rápido, já chegamos em fevereiro. A gente sabe que é uma época complicada, pagamento de PVA, IPTU, enfim, material escolar, tudo mistura nesse momento. Então, assim, a mensagem aqui é para você que quer uma oportunidade de aumentar a sua renda. Então, é trabalho pela internet, home office, não é bet na casa de aposta. A Flávia entrou em 7 dias, R$ 1.087. O Gustavo, ele já tá há 1 mês e mandou o print lá no grupo, R$ 5.135. Então, já indo pro que interessa, se você tiver interesse, trabalho 100% home office, trabalhar pela internet, fazer uma renda extra, é o seguinte, vai ter afixado na descrição do vídeo e também o comentário, principal comentário afixado,
vai ter ali o link para você falar com o Clayson no WhatsApp, tá? E aí ele vai te explicar exatamente do que se trata, você pode esclarecer suas dúvidas e etc, tá bom? Pessoal, então é isso, a gente se vê em uma próxima oportunidade.